Olá, aqui é a professora Miriam Firminiano Rodrigues. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas, das organizadoras Cecília Parra e Irma Sais. Este livro ele é organizado em 8 capítulos. Nesta aula nós vamos falar do capítulo 2, que vai falar sobre a didática da matemática. A autora deste capítulo é a Grécia Galvez, uma professora chilena, psicóloga, doutora em ciências. Ela foi integrante, na época desse livro, do Programa de Melhoramento da Qualidade das Escolas Básicas de Setores Pobres, do Ministério da Educação do Chile. Então, a autora, no capítulo 2, ela vai discutir, ela vai propor uma discussão sobre o desenvolvimento da área didática da matemática. Ela vai nos trazer algumas informações que esta proposta, da área da matemática, ela teve origem dentro lá do IREM, que foi um instituto de investigação iniciado na França nos anos de 60. E com essas discussões foi impulsionado também o ensino da matemática moderna. Então, no início, esse instituto, o IREM, ele teve como objetivo complementar a formação do professor. E essa formação do professor se falava na questão da reciclagem e preparar novos professores para trabalhar nas escolas primárias. Então, essa reciclagem ela era baseada em produção de materiais. Então, a autora nos descreve aí que esses materiais seriam textos, fichas de trabalhos, jogos, brincadeiras, coleções de problemas, exercícios, enfim, sequências. E também dentro deste instituto também havia uma produção rudimentar concebida como prova. Aí ela coloca como prova de sua possibilidade e como antecedente aí para poder introduzir ajustes, ajustes em relação ao como ensinar. A autora, ela vai nos trazer que muitas vezes práticas diferenciadas, elas têm sido rotuladas como inovação, tá? Esse termo inovação, é um termo que é usado por Chivalar, mas porém ela diz que esse termo inovação às vezes gera confusões perigosas. Por que confusões perigosas? Porque na educação, essa inovação, essa atividade catalogada como inovação, muitas vezes apresenta ausência, ou seja, de um domínio educativo, ausência de pesquisas que realmente validem essa proposta aí do professor, apresentada pelo professor. Então, é por isso que ela coloca como uma confusão perigosa, Então, essas práticas, às vezes, elas têm o quê? Ausência de elaboração de problemas científicos, Ou seja, de um estudo mais aprofundado. Muitas vezes a gente tem apenas uma prática diferenciada, sem alguns fundamentos teóricos e científicos, e você já chama ela de inovação. Então, a partir destas reflexões, dentro do Instituto IREM, houve aí diferentes atividades, partindo dessas reflexões. Não só aí destinadas à produção de material para reciclar o professor, mas também eles tiveram uma preocupação em como, produzir ali e controlar essas ações produzidas, ou seja, qual é a qualidade daquela ação? Será que, de repente, essa atividade, esse material, esse jogo, ele realmente vai trazer conhecimento para o aluno? Então, houve o quê? A questão de pensar na pesquisa científica para os processos de ensino de matemática. E aí, quem liderou esse projeto foi Brousseau, e ele propôs o estudo das condições
em que os conhecimentos são constituídos, e também o controle, né? Esse controle seria no sentido de verificar, né? O controle destas condições permitiria reproduzir e otimizar os processos de aquisição escolar dos conhecimentos. Então, ficou assim essa reflexão. O material que se produz e o que se aplica na sala de aula, geralmente, ele vai gerar o conhecimento que o professor está esperando. Então, aí se tem essa afirmação, né? Que quando a gente tem o conhecimento de fenômenos relativo ao ensino de matemática, que ele não seja usado simplesmente para uma fusão de conhecimentos, mas ele exige o quê? Um aprofundamento, uma pesquisa científica. Por isso que uma prática diferenciada, simplesmente que você utilizou na sala, não dá para dizer que é uma inovação, né? Precisa de um aprofundamento ali científico. Brum, em 1980, defende a ideia de que aplicar modelos gerais nos processos de aprendizagem ou desenvolvimento intelectual para organizar tanto a aquisição de conhecimentos matemáticos como de qualquer conhecimento escolar, né? E acarreta um isolamento dos modelos psicológicos. A transposição desses modelos a outra realidade, como entidades autônomas, atribui um funcionamento ideológico e não científico. Então, muitas vezes, essas práticas, ela vai atribuir algum significado de acordo com a sua ideologia, ou seja, o que você acredita, e não o que foi testado cientificamente. O ensino de matemática, ele também não pode reduzir a observação e análise dos processos que ocorrem cotidianamente nas aulas, já que o objetivo é a determinação das condições das quais se produz a apropriação por parte dos alunos, né? Então, segundo Chevallard, a gente precisa da necessidade de construir modelos experimentais. E aí ele coloca como se fosse uma engenharia didática, né? A gente precisa experimentar, né, verificar e validar. Então, essa engenharia didática que o Chevallard coloca aqui, ela é subordinada ao quê? A pesquisa em didática da matemática. Porque a didática da matemática, ela vai estudar de que forma, né, que eu ensino, como ensinar. E o Chevallard vai falar também de contrato, ele vai trazer contrato didático. O que seria esse contrato didático? O contrato didático é quando as crianças elas já trazem os conhecimentos implícitos, né? O professor vai definir regras de funcionamento dentro de uma situação ali de aprendizagem, e aí os alunos eles vão trabalhar com o que eles sabem e com o que o professor está ensinando. E aí o professor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise, né? Será que esse contrato didático está funcionando ou não? Ele pode mudar as regras do jogo. Então, o Chevallard coloca, em relação ao contrato didático, essa questão do jogo, que ela pode ser mudada, né? As regras, pensando sempre na possibilidade do quê? Do aluno aprender, ou seja, ganhar o jogo. É essa a definição. A autora também vai nos trazer que a presença de um contexto escolar não é essencial na definição de uma situação didática, né? Ou seja, não é apenas em um contexto, né? Se a gente está pensando em uma pesquisa científica, eu tenho que aplicar ali a minha ideia em diferentes contextos escolares para poder ali verificar de que forma que o aluno aprende melhor, né? Mas ela tem que ter o quê? Um caráter intencional, né? Que os alunos aprendam. Então, o objetivo fundamental aí da matemática, da didática da matemática, é averiguar, verificar como que essas situações funcionam. Estão dando certo ou não? Todo mundo aprende com aquela prática, né, que eu estou trabalhando, com aquele contexto, com aquele material, né, enfim. Então, isso não significa que só seja interesse analisar as situações didáticas exitosas, né? Então, eu preciso analisar, bom, a prática deu certo nesse momento. Em que momento que essa prática não vai dar certo? Então, eu também tenho que analisar
para tornar essa prática exitosa, né? Ou seja, que os alunos aprendam. O Brousseau, ele vai trazer análises das situações didáticas. Então, ele distribuiu em 4 situações. Primeiro, a situação de ação. Então, ação com interação. A segunda, situações de formulação. Né? Como que eu formulo essa atividade para que realmente a minha comunicação nas informações sejam favoráveis ali para o meu aluno aprender. Situação de validação, né? Então, por exemplo, você deu uma situação para o aluno resolver, ele vai mobilizar os seus conhecimentos implícitos e implícitos, né? Os explícitos, que o professor orienta, e os implícitos que ele já traz, né, dentro dos seus conhecimentos, e o professor vai validar, né? E essa validação aqui, ele coloca como provas, né? E aí o professor pode escolher dentro de uma situação didática, né? Eu valido, né? Eu vejo se o meu aluno aprendeu somente com provas? Não, né? Provas nesse sentido aqui é da verificação da validade, tá? Do resultado, de como ele chegou, qual caminho, qual estratégia ele utilizou. Situações de institucionalização, ou seja, essa atividade que eu estou desenvolvendo com o meu aluno tem algum significado social, ele vai utilizar esse saber na sociedade? Então, é isso que a gente precisa pensar quando eu estabeleço ali alguma, vamos dizer assim, alguma atividade, alguma situação didática para o meu aluno, ou seja, um simples exercício é uma situação didática. Então, eu preciso ter o quê? Uma intenção. E aí, dentro dessa intenção, eu penso nessas situações aí de análise, né, que Brousseau, ele aponta. O que a autora nos diz? Que até agora tem predominado uma situação, né, uma concepção, segundo a qual basta decompor um saber, em sua modalidade cultural, em pequenos pedacinhos isolados, e então organizar sua ingestão por parte dos alunos. Então, o que significa isso daqui? Que muitas vezes a gente pega uma situação, né, uma atividade, você reproduz para o aluno, que ela coloca ali como uma ingestão, né, para o aluno ali fazer, né. Porém, isso acontece em alguns momentos, né, que ela coloca bem delimitados, mas ela não constrói ali o próprio saber, ela não faz uma análise. Então, muitas vezes a gente pode sim trabalhar com alguns modelos, mas eu preciso o quê? Eu preciso adequar na minha realidade. Por quê? Esta maneira, né, de decompor, que ela coloca, decompor os saberes em pequenos pedacinhos, essa maneira não atribui importância ao contexto, né, em que os conhecimentos são adquiridos, nem o seu significado no valor funcional, no valor social, que é esse o papel da escola, né? Então, o conhecimento ele não pode ser por si só. A autora, ela está nos trazendo ali uma reflexão de que a gente precisa desenvolver um saber o quê? Constituído dentro da questão usual ali de pertinência dentro da sociedade. O outro autor, né, que o capítulo 2 vai apontar, Charney, que diz o seguinte, que a matemática tem se construído como resposta a perguntas trazidas em outros tantos problemas. E aí ele vai colocar em relação à atividade da resolução de problemas, né? Ela tem estado no próprio coração da elaboração da ciência matemática. Então, na verdade, fazer matemática é resolver problemas. Mas não seria aquele problema que eu sempre falo, né? Fui na feira, comprei uma dúzia de banana, paguei X, comprei uma dúzia de laranja, paguei Y, quanto que eu gastei? Não seria isso, né? Então, ela vai trazer o seguinte, que um dos objetivos essenciais é, ao mesmo tempo,
as dificuldades ali principais. Então, é preciso, né, que nós ensinamos ali matemática com significado, né? E aí ela deixa até uma perguntinha aqui, ó, como fazer para que os conhecimentos ensinados tenham sentido para o aluno? Que é a questão de ensinar para depois usar, né? Não simplesmente ali um contexto, um conteúdo abstrato que o aluno não consegue o quê? Ele não consegue entender e relacionar. E a construção da significação de um conhecimento, ela deve ser considerada em dois níveis. Externo, né? Qual o campo deste conhecimento? Então, por exemplo, eu vou ensinar as operações, né? Onde que ele vai usar essas operações? Em que situação? Então, esse é o externo. Qual é o campo deste conhecimento? E o interno seria como funciona tal ferramenta, né? Então, como que, de repente, o aluno ele consegue fazer as operações matemáticas, né? De que forma? Ele tem ali... Então, quando a gente fala a questão das regras, a questão ali do como fazer, é para que depois ele possa utilizar esse conhecimento em determinada situação, né? Então, ó, o aluno deve ser capaz não só de repetir ou refazer, mas também de ressignificar em situações novas, de adaptar, de transferir seus conhecimentos para resolver novos problemas. Então, esse é o foco central da didática da matemática, né? Eu vou estar ensinando de diferentes maneiras, vou estar ali fazendo os ajustes, adaptando de acordo com a situação que eu tenho em sala de aula, porque cada sala de aula é diferente, cada aluno é diferente, né? Mas essa aplicação na sociedade, como que ela vai funcionar? Então, esta estratégia de aprendizagem, então, Chevalar já falou um pouquinho do contrato didático, o Brousseau também aponta, né, que o contrato didático, ele é uma regulação da aprendizagem, então, e ele é o quê? Além dessa regulação de aprendizagem, tem a tríade ali que precisa estar envolvida, né? Que ele coloca que essa tríade é professor, aluno e saber. Então, o professor, ele vai regular, né? Do jeito que eu estou fazendo, que eu estou ali desenvolvendo o conhecimento, né? Meu aluno está aprendendo, sim ou não, né? Então, eu tenho que regular. Então, no contrato didático, eu tenho a tríade, professor, aluno, saber. E aí ele traz 3 modelos de referência. O primeiro modelo é o conteúdo, então ele chama de modelo normativo. É o conteúdo que a gente desenvolve, é o conteúdo que tem no seu planejamento, no seu plano de escola, no seu plano de aula, né? Modelo incitativo é centrado no aluno. Então, por exemplo, eu tenho um determinado conteúdo para desenvolver e eu tenho ali aquele meu aluno que eu já conheço, né? Eu já sei as necessidades, as dificuldades. Então, como que eu vou ali pensar na didática para poder realmente desenvolver um conteúdo que meu aluno aprenda? E o modelo aproximativo, centrado na construção do saber pelo aluno, né? Então, eu penso, eu tenho conteúdo, por isso que eu tenho plano de aula, por isso que eu tenho uma base, né, curricular ali, eu tenho os conceitos matemáticos, ele já vem do currículo, né? O que eu vou pensar? Que eu tenho que centrar isso no meu aluno, né? E aproximar. Então, que aluno é esse? É um aluno que, por exemplo, ele está situado numa região de comércio, né? Ele trabalha onde? Ele não trabalha, ele é uma criança, mas qual que é ali a economia? A economia dele ali, de onde ele mora, gera em que relação? A comércio, a indústria, a agricultura, enfim. Então, eu vou ter que ajustar esse meu contrato didático, tá? E aí, dentro da resolução de problemas, né, e desses modelos apresentados, dentro desse modelo normativo, que é ali currículo, né, eu preciso pensar que o aluno resolve de acordo com modelos. Então, matematicamente, eu tenho os modelos, né, como que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar,
mas eu tenho que fazer o quê? Uma transposição didática. Situações incitativas, eu vou pegar o quê? Situações e construir ali junto com o meu aluno. E o modelo aproximativo é o próprio problema ali que eu vou usar como um recurso de aprendizagem. Aí ele dá um exemplo, né? É principalmente através da resolução de uma série de problemas escolhidos pelo professor que o aluno constrói o seu saber. Ou seja, tem que ter uma linha, né? Uma conduta, vamos dizer assim, para que meu aluno possa, então, entender. Então, como que os alunos aprendem? Primeiro, aquela questão, né, do não é mais empilhando, né? Então, a autora traz, os conhecimentos não se empilham, né? Eles não se acumulam, eles são construídos. A nossa ação exerce um papel na aprendizagem. Então, a figura do professor é muito importante. Só existe aprendizagem quando o aluno percebe que existe um problema para resolver. Ou seja, ele vai ter uma situação e ele vai pensar, né? O que eu uso para resolver? O que cabe aqui de conhecimento implícito meu que eu consigo resolver esse problema? E esse problema também ele não tem um único caminho, uma única maneira de resolver. As produções do aluno são uma informação sobre o seu estágio do conhecimento. Então, quando o professor ele dá uma atividade, né, o aluno retorna, então eu, enquanto professora, eu tenho que fazer o quê? A validação. Eu vou verificar se meu aluno entendeu, né? Qual estágio que ele está. Então, é como se fosse ali um termômetro, né? Os conceitos matemáticos não estão isolados, ou seja, eu sempre tenho que pensar na questão do conceito matemático e propor algo ali ligado com o meio social, como que a gente usaria, né? Que seria a interação social, que é um elemento muito cobrado agora na questão do desenvolvimento aí do conhecimento, do desenvolvimento da aprendizagem. Então, esse capítulo, ele se encerra aqui, né? Como os alunos aprendem, e no próximo aí nós vamos continuar falando a respeito do livro, né? Sobre a didática da matemática, e nós vamos pensar em outras maneiras de acordo com a visão de outros autores. Tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigada.